Meus irmãos queridos, eu quero desde já pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós leremos até o verso 41. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 38 até o 42, até o 42. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de pregar nessa noite, meus irmãos, no tema aos pés de Jesus, o melhor lugar para se estar. Amém? Aos pés de Jesus, o melhor lugar para se estar. É bem verdade que estar aos pés de Jesus é o melhor lugar que um filho pode estar, que um discípulo de Jesus pode estar. Um discípulo de Cristo não reconhece outro lugar, outro melhor lugar, um lugar melhor do que estar na presença de Jesus. É bem verdade que podemos estar em qualquer outro lugar, os melhores lugares do mundo, os melhores lugares, as melhores casas, podemos fazer as melhores viagens, podemos estar nos lugares mais lindos dessa terra, mas é bem verdade que o melhor lugar é estar aos pés de Cristo. E estar aos pés de Cristo não significa fazer com que haja limitações, porque tanto aquele que é desprovido de muitos recursos, ou tanto aquele que tem muitos recursos, estes irmãos, essas pessoas, podem acessar o melhor lugar, que é estar aos pés de Jesus. Jesus, ele é acessível. Jesus, ele recebe e acolhe a todos de braços abertos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele recebe e abraça o pequeno, o humilde, mas também recebe aquele que é reconhecido, tem autoridade. Jesus não olha essas coisas. Jesus, ele recebe a todos, e todos podem se achegar, conhecer e estar na presença dele. Diante dessa pequena introdução, eu quero mais uma vez afirmar esse tema: aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Amém? Quero convidar você então a ler o texto, que é o verso 38 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim a palavra do Senhor: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: ó Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte,
e esta não lhe será tirada. Amém? Verso 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Este é um texto muito lindo, é uma narrativa muito linda, em que Jesus, ele se hospeda na casa de seus amigos, de suas amigas e o seu amigo Lázaro. E essa passagem, ela vai tratar sobre duas personalidades, Marta e Maria. E pensando nessas duas personalidades que são Marta e Maria, essa passagem, ela também fala conosco. Essa passagem fala conosco na perspectiva de Marta, mas também na perspectiva de Maria. Quando lemos esse texto, na verdade, nós, se formos justos, se fizermos uma análise bem compreendida do texto, iremos nos se assemelhar com Marta, iremos se identificar com Marta, mas também alguns de nós se identificaremos um pouco ou um tanto quanto com Maria. Essa passagem, ela é muito linda, e eu gostaria de refletir com os irmãos algumas lições, algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto, que com certeza vai falar muito aos nossos corações, como tem falado comigo durante esses dias que eu tenho lido esse texto. Jesus, ele está indo em direção a Jerusalém. Jesus está caminhando com os seus discípulos para Jerusalém, porque o propósito de Jesus é ir para a cruz. Jesus está caminhando para a cruz. Jesus está caminhando para cumprir o seu propósito de consumar todas as coisas, de estabelecer o seu reino aqui na terra, de anunciar salvação a todas as pessoas. Mas Jesus, ele está trabalhando, está a serviço, está servindo no seu ministério de anunciar o evangelho, de ensinar, de apregoar, de libertar, de transformar, e está caminhando com os seus discípulos. E nesse percurso que Jesus está indo em direção a Jerusalém, ele chega a Betânia, e ele passa por Betânia, e certamente quando ele chega lá, na casa de Maria, de Marta e de seu amigo Lázaro, ele é convidado a se hospedar na casa deles. O verso de número 38 diz que quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então Jesus, ao atender o convite de Marta, ao atender o convite de Maria, e por ter esse relacionamento com os seus amigos, ele entra, se hospeda na casa de Marta. É bem verdade, meus irmãos, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele se fez homem, e está aqui agora, estava a serviço do Senhor, serviço do reino, e Jesus está interessado, comprometido em cumprir a sua agenda aqui na terra, ministerial. Mas nós vemos o lado humano de Jesus, nós vemos o lado humano do Filho de Deus, que mesmo sendo Deus, mesmo preocupado em cumprir a sua agenda, mesmo preocupado em estabelecer o reino, em anunciar o evangelho, muitas das vezes Jesus, ele se entregou de maneira grande, Jesus se entregou de tamanha extraordinária para atender
o seu chamado, porque Ele mesmo disse: a minha comida, a minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Mas nós vemos aqui o lado humano de Jesus, que mesmo a serviço e a trabalho, Ele para e se hospeda na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele para, Ele atende o conselho de Marta, Ele para um pouquinho e se hospeda na casa deles para descansar, para ficar à vontade, para fazer alguma alimentação, para repousar por algum momento na casa de seus amigos. E uma coisa que eu gostaria de aplicar aqui nessa noite, aos nossos irmãos, à minha vida, é que servir ao Senhor é muito bom, estar engajado na missão é muito bom, estar com a mão no arado é muito bom, atender o chamado, o ministério, a vocação, servir o Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, estar a serviço, à disposição do reino, trabalhar, querer ver o reino avançar, o reino crescer, servir as pessoas, é muito bom, tudo isso é muito bom. Servir a igreja é muito bom, servir os irmãos é muito bom, estar a serviço de Cristo é muito bom. Mas uma coisa que nós podemos aprender com Jesus, porque Ele é a pessoa que nos inspira, que nos ensina, e quando olhamos para Ele nós aprendemos com Jesus. E uma coisa é importante: se Jesus descansou, se Jesus parou um pouquinho, se Jesus se hospedou na casa de Marta e Maria, e repousou, descansou, achou que era importante fazer essa pausa, quem dirá nós? Quem dirá a igreja? Quem dirá os pastores? Quem dirá os obreiros da seara do Senhor? Se Jesus achou importante e necessário fazer essa pausa e descansar, quanto mais nós, meus irmãos, necessitamos de descanso, necessitamos de fazer pequenas pausas, necessitamos de descansar, necessitamos de parar um pouquinho e receber o refrigério, receber o consolo, recarregar as energias. Eu quero usar aqui o pastor Altiés como exemplo. Eu perguntei para ele quando ele chegou, eu falei: e aí, pastor, deu para descansar um pouquinho? Talvez pelo menos descansar um pouco a cabeça, a mente? E ele disse: um pouquinho deu. Por quê, meus irmãos? É importante demais para nós que sempre estamos nessa agenda louca, nessa agenda corrida, nessa vida maluca. Precisamos fazer pequenas pausas. E eu lembro agora de um amigo querido e especial, que é o meu amigo pastor César, um presbiteriano crente, mas pensa num crente, cheio do Espírito Santo. Como eu amo aquele pastor, amigo querido, e sempre acompanho o que ele tem ensinado, às vezes nas redes sociais, e ele sempre faz uma coisa muito interessante, meus irmãos. Ele posta um story, ele vai para uma padaria, pede um café, um pouquinho de água, e ele escreve no seu story e posta no WhatsApp: faça pequenas pausas. É importante fazer pequenas pausas. É importante neste mundo agitado, é importante nessa vida agitada, nós fazermos pequenas pausas. E se Jesus fez, nós podemos aproveitar essa oportunidade e usar como desculpa: eu preciso descansar, eu preciso ir para casa, eu preciso tirar férias, eu preciso pegar a minha esposa, passear um pouco. Isso aqui é interessante falar, porque uma vez eu me lembro, o pastor Altieres disse isso para a gente lá atrás, pastor, não sei se o senhor vai lembrar, ele dando
uma aula, um ensino para os homens, e ele disse assim: qual de vocês, maridos, pegaram as suas esposas e foram para um jantar, foram, ter um tempo a sós de descanso? Quantos de vocês se lembram a última vez que vocês pararam da correria do trabalho, da correria da semana, e procuraram ter um tempo de qualidade para vocês? E aí todo mundo olhou um para o outro, procurou na memória qual foi a última vez, e a grande verdade é que a maioria não se lembrava do último encontro, do último momento que parou para descansar. Isso é um reflexo da nossa geração, isso é um reflexo da nossa cultura, que sempre está em movimento, quer seja na igreja, quer seja crente, ou quer seja ímpio, porque somos humanos e estamos vivendo neste mundo, nessa cultura. Não somos diferentes das pessoas que não estão aqui nessa noite, pelo contrário, somos muito semelhantes a elas, porque apesar que talvez o tempo que essa pessoa gaste seja com outras coisas, mas nós também estamos atarefados, trabalhando, servindo, ocupados demais com outras coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer, essa aplicação nessa noite que eu acho tão oportuna, é que nós precisamos olhar para Jesus e fazer pequenas pausas, descansar, parar na casa de um amigo, dormir um pouquinho, visitar os irmãos, viajar, tirar férias. Talvez os pastores, levantem as mãos, nós precisamos de férias, o ano foi puxado demais, enfim, que seja essa lição, fique guardada nos nossos corações. Jesus, ele parou um pouquinho, e Jesus aceitou esse convite de entrar na casa de Marta e Maria, e entrando lá, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse comigo na cabeça de Marta, porque eu não sei se você é uma pessoa que gosta de receber pessoas, eu não sei se você é uma pessoa como eu, que quando recebe uma pessoa fica alegre, fica eufórica, fica agitada, fica ansiosa, querendo fazer alguma coisa, já pensa o que tem na geladeira, já procura ajeitar a casa, arrumar as coisas, receber e oferecer o melhor para aquele visitante, para aquela pessoa que está entrando na sua casa. Eu sou assim, eu gosto de receber visitas. Recentemente a gente fez o teste de dons espirituais, e o dom, eu acho que o dom que mais teve pontuação foi o dom de hospitalidade. E aí os irmãos, o pastor Vinícius disse assim: Jonathan, isso é inegável, esse é o seu dom, você é bem hospitaleiro, você gosta de receber pessoas. Agora eu gostaria de que você pensasse com a cabeça de Marta. Marta provavelmente era uma pessoa que tinha o dom de hospitalidade, que tinha esse coração generoso, esse coração preocupado no outro, esse coração voltado para o outro, a ponto de até mesmo se esvaziar, se esquecer, se diminuir para agradar o outro, para oferecer o outro. Então Marta, tinha essa qualidade, essa virtude. Agora pensa comigo, se nós somos assim, talvez, irmã Rita, não sei se você se encaixa nisso, se encaixa, as irmãs tiram do armário, as melhores taças, os melhores pratos. Tá certo que isso não é muito bom, que o marido não pode pegar, não pode pôr a mão, não pode usar o copo que ele pagou, não pode, a mulher não deixa. Mas aí quando chega um visitante, a mulher vai lá, abre o armário, lava, arruma a mesa, faz tudo para receber o outro. E a irmã Rita, pelo que eu percebi aqui, se identificou. Mas meus irmãos, pensa comigo, se nós somos assim para receber uma pessoa que nós amamos, um conhecido, amigo de trabalho,
Imagina você receber Jesus na sua casa. Ah, a coisa aperta, né? Quem é ansioso já infarta logo. Quem é agitado fica acelerado. Quem tem essas virtudes e essas coisas, ele fica em estado de êxtase, de ansiedade, querendo acelerar e adiantar as coisas ao mesmo tempo. O que eu faço? Como eu faço? E agora? Por onde começo? Eu arrumo ali, faço aqui, e etc. Eu posso dizer que eu me pareço com Marta nesse momento. Eu me identifico com Marta nesse momento. E duas Martas numa casa não dá certo, meus irmãos. Ainda bem que tinha uma Marta e uma Maria, né? Duas Martas numa casa, misericórdia, né? Não dá certo. Então Jesus chega na casa de Marta, e essa é a situação, o cenário que nós podemos desenhar aqui nessa noite. Marta, ansiosa e agitada por receber nada mais e nada menos que Jesus, o Filho de Deus, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, né? Quantas pessoas talvez julga e fala assim: nossa, Marta, mulher tola, para que isso, né? Desnecessário. Ah, irmão, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Se o prefeito da sua cidade chega na sua casa, você não sabe o que fazer. Agora, pense comigo, Marta recebendo o Filho de Deus, o Mestre, o Senhor, o Salvador da vida dela. É natural ela ficar agitada. E o problema aqui não é ela ficar agitada. O problema aqui não é ela ficar ansiosa. O problema aqui não é ela expressar e colocar para fora quem ela é, o seu temperamento, a sua personalidade. Jesus não está condenando o seu temperamento e a sua personalidade, a maneira como ela recebe Jesus. Pelo contrário, se nós fazemos uma análise do texto, olhamos para esse texto e vemos como uma virtude, alguém que recebe Jesus e está preocupado em oferecer o melhor para Jesus. Está preocupada em entregar o melhor para Jesus. Está preocupada em receber bem os seus discípulos, porque Jesus não caminhava sozinho. Na maioria das vezes, os discípulos de Jesus iam com eles. Às vezes, 3 discípulos, às vezes os 12. E imagina, receber Jesus e mais 12 dentro da sua casa. Aí agora apertou. Eu já ficaria mais agoniado. Porque você já cozinhou para 1? Já cozinhou para 2? É uma coisa, né? Agora cozinha para 10, para 15, para 20 pessoas. Cozinha para 30, 40 pessoas, igual eu fiz esses dias. Eu e a Tati na igreja. Falei assim: e agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai dar para o povo repetir? Não vai dar para repetir? E aí, como é que faz? E se faltar? Não dá tempo de fazer alguma coisa? E aí? Será que vai ter refrigerante para todo mundo? Será que vai ter carne para todo mundo? Ah, o melhor é fazer outro tipo de mistura aqui. Pega a linguiça, faz uma farofa, acrescenta o macarrão para ver se dá para todo mundo. Essa é a cabeça de Marta. Marta está agora ainda mais preocupada em atender os seus amigos, Jesus e os seus discípulos. E aí então se eu fosse falar aqui ainda mais, toda a cultura judaica, aí meus irmãos, aí o negócio aperta ainda mais, porque os judeus, ele é bem hospitaleiro, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer lavar os pés daquelas pessoas que entram, quer acolher bem, quer atender, quer organizar, quer arrumar. É trabalhoso demais. Então essa é a cabeça de Marta, quando recebe Jesus e os seus discípulos. Ela está agitada, diz o texto. Entretanto, a Bíblia diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, ela, diferente da sua irmã, é como que
totalmente diferente. Ela não percebe, ela não liga a chave, como se diz, né? Ela fica ali, pasma, maravilhada em receber Jesus na sua casa, o seu Senhor, o seu Salvador, que o que ela faz é contemplar Jesus, é admirar Jesus. E a atitude, diferente de Marta, que está preocupada em agradar Jesus, alimentar Jesus, servir Jesus, atender os seus discípulos, Maria, pelo contrário, ela está maravilhada em receber Jesus em sua casa, e quer estar perto dele, quer ficar com ele. É como a filhinha do meu irmão. A única coisa que ela espera quando o pai chega é ficar perto do pai, não desgruda do pai, agarra na barra da calça do pai e fica, pula em cima do pai, abraça, beija. O pai vai para um lado, a filha vai para o lado. O pai vai na cozinha, a filha vai na cozinha. O pai vai no quarto, a filha vai no quarto. Sabe aquela filha que é grudada no pai? E Maria, quando recebe Jesus, essa é a cabeça dela, esse é o sentimento dela. Ela quer ficar perto de Jesus, do lado de Jesus, quer ouvir o que Jesus tem para falar, quer ouvir o que Jesus tem para dizer, quer ouvir o que Jesus tem para fazer na casa dela. Afinal, não é todo dia que você recebe o Filho de Deus na sua casa. Eu também vejo um pouco de uma mulher que tem discernimento espiritual. Eu vejo um pouco de uma mulher que tem sabedoria, de uma mulher que faz a leitura do que está acontecendo, e provavelmente ela diz: ah, não é todo dia que eu recebo Jesus na minha casa, eu vou aproveitar bem esse tempo, eu vou ficar perto dele, eu vou ficar juntinho com ele, não arredo o pé, como se diz alguns crentes, eu não arredo o pé. E ela fica, e diz o texto, aqui nós podemos ler, no versículo de número 39, parte final, que Maria estava sentada aos pés de Jesus, e ouvia o quê? O seu ensino. Maria ouvia o ensino de Jesus. Por um lado, Marta está agitada com a casa, com as coisas. Por outro lado, Maria, quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a se relacionar, provavelmente Jesus, talvez eu penso, Jesus se assenta e começa a conversar com Maria. Maria, como é que você está? Está tudo bem? Como que estão as coisas? Qual tem sido a sua necessidade nos últimos dias? Pelo que você tem passado? Olha, tem uma coisa para te ensinar, tem uma coisa para falar para você, tem uma coisa para ensinar você. E diz o texto que Maria, ela se assenta aos pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, fica ali pertinho, num estado de entrega, de piedade, de devoção, de amor, de intimidade. Ela se assenta aos pés de Jesus e liga os ouvidos, fixa os olhos no Mestre, abre o coração. Ela está preparada para receber aquilo que Jesus está a falar, aquilo que Jesus está a fazer na vida dela. Meus irmãos, eu não sei você, mas tem pessoas que ela começa a falar, e ela tem uma voz bonita, ela tem sabedoria, ela tem graça, ela é uma pessoa amável, e você fica olhando para ela assim, você não consegue tirar os olhos. A voz é agradável, as palavras é agradável, a afeição é agradável, o toque é agradável. Você percebe, e é tão bom estar perto de uma pessoa como essa.
É tão agradável estar perto de pessoas assim. E eu vejo Maria dessa forma. Maria apaixonada por Jesus. Maria interessada, entregue, disponível, acessível, derramada aos pés de Jesus. Quando o texto diz que Maria está aos pés de Jesus, podemos entender ainda mais do que isso, né? Está confortável, está entregue. Esse é o cenário que nós vemos. Maria aos pés de Jesus. E diz o texto que ela ouvia os ensinos de Jesus. Ouvia. Ela estava com os ouvidos abertos, mas também estava com o coração aberto, entregue. Ela estava com os olhos fixos naquilo que Jesus estava a ensinar a ela, a dizer a ela, a compartilhar com ela. Provavelmente ela não queria perder um segundo desse momento exclusivo, esse momento de intimidade com Jesus, desse momento de conexão com Jesus. Ela esqueceu da louça, irmão. Ela esqueceu. Ela esqueceu que tinha que lavar os pés dos discípulos. Ela esqueceu. Ela esqueceu que tinha que ajudar a irmã. Ela esqueceu. Esqueceu no sentido assim: não me atrai, não me leva a fazer, não me importa agora isso aí, porque é muito mais importante para mim, muito mais precioso para mim, é estar aos pés de Jesus. Muito mais importante para mim, Maria provavelmente disse no seu coração, pensou em sua mente, muito mais importante para mim que qualquer outra coisa, de qualquer outro a fazer na minha casa, é estar aos pés de Jesus, é ouvir os seus ensinos, é estar perto dele, aos pés dele, e nada vai me tirar isso. Nada pode me tirar deste lugar. E por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem: aos pés de Jesus, o melhor lugar para se estar. Ah, meus irmãos, nós estamos aqui num problema. Nós estamos aqui numa situação difícil, muito difícil, porque são duas pessoas que têm um coração inclinado para adorar, tem um coração inclinado para servir, tem um coração inclinado para agradar a Jesus, tem um coração inclinado para amar a Deus, para amar ao Senhor, mas são duas atitudes diferentes. Uma se preocupa em fazer as coisas para Jesus, e nós vamos ver que isso é bom, mas vai depender da nossa motivação, vai depender de como lidamos com o servir ao Senhor. Mas com certeza vale mais, é muito mais precioso, com certeza é muito mais importante do que fazer as coisas para Deus, é estar com o Deus que faz todas as coisas. Mais importante do que servir a Jesus é estar aos seus pés. Mais importante do que fazer as coisas para Ele, ah, meu irmão, é ser servido por Ele. E uma coisa, não sei se você prestou atenção, é que Marta ficou preocupada em servir a Jesus, mas Maria ficou presa e maravilhada, porque em vez dela servir a Jesus, Jesus é que estava servindo Maria. Você consegue perceber isso no texto? Marta estava preocupada em agradar a Jesus e a servi-lo, e está tudo bem, Ele é digno, amém? Mas o problema está quando nós queremos fazer as coisas para Deus, sendo que, na verdade,
é Ele que deveria estar fazendo as coisas por nós. O momento não é oportuno, o momento não é o tempo de servir a Cristo nesse momento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o tempo, aquele exato tempo, oportuno tempo, não era tempo de arrumar as coisas, de fazer comida, não. Jesus escolheu aquele tempo para servir os seus amigos. Servir os seus amigos. Jesus, Ele é tão servo, a Bíblia diz que Ele é servo, né? Servo, é o maior servo de todos. E se nós quisermos ser o maior, diz o texto, que nós devemos ser o menor. E nós devemos servir, pois essa é a maior, talvez a maior qualidade ou característica de Jesus, porque sendo Deus, se esvaziou, se fez servo. E Jesus, em vez de esperar, talvez ali, ser servido como talvez outros exigiria ser servido. Olha, pensando bem, eu estou aqui na sua casa, eu gostaria de uma lagosta, uma Coca-Cola, talvez uma picanha argentina, né? Talvez aproveitaria a oportunidade de falar assim: olha, eu gostaria de que você me desse o seu quarto para me deitar no seu quarto, você pode deitar no sofá mesmo, né? Poderia conceder para mim, é muito abusado demais, né? Já recebeu pessoas abusadas na sua casa? A pessoa se sente a dona da sua casa, né? Se deixar, ela põe você para fora de casa. Mas Jesus não, Jesus é o contrário disso. Em vez dele procurar ser servido, Jesus, ele quer servir. E eu penso comigo, meus irmãos, no coração de Jesus, ele não gostaria que só Maria estivesse aos pés. Ele não gostaria que só Maria estivesse dando ouvido às suas palavras, que só Maria estivesse aos seus pés. Ah, meus irmãos, sabe por que não? Porque pensa em Jesus como pai, pensa em Jesus como mãe. Está aqui a mãezinha da nossa irmã, e ela está aqui sempre que, quando pode, ela vem nos visitar, né, Ju? E a senhora deve ter mais de uma filha, né? Provavelmente mais filhos. Mas a senhora fica satisfeita, por exemplo, numa ceia de Natal, só quando está a Juliana? Não fica satisfeita. A senhora fala: ah, Juliana está aqui, que alegria, que bênção. Mas é a minha outra filha, ou meu outro filho? Ah, porque poderia estar todos os filhos. Talvez o irmão Pedro, né? Está faltando os netos, os bisnetos. Ah, cadê aquele fulano? Não, está pensando nos outros. E pensa em Jesus como pai, ou como a cabeça de um pai, querendo que Maria, mas também querendo que Marta estivesse aos pés dele, ouvindo as palavras dele. Mas Jesus, ele, na sua sabedoria, ele sabe ler, ele sonda os nossos corações, ele conhece os nossos corações, ele conhece a nossa mente, e ele sabe como lidar com isso. Ele tem palavras de vida para nós, ele tem palavras de esperança para nós, ele tem palavras de direcionamento para nós. Talvez um outro ou uma outra pessoa nos daria uma palavra dura, nos trataria como brutalidade, ou nos chateariam, mas Jesus não. Jesus, ele conhece todas as coisas, ele espera um momento oportuno para tratar com o coração de Marta. Jesus é manso e humilde, diz a Bíblia. Ele é manso e ele é humilde. Mas seguindo aqui o texto, meus irmãos, como nós analisamos o texto,
Maria está aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Meus irmãos, o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos se distrair com isso. Por mais que temos obrigações, por mais que temos agendas, por mais que temos compromissos, por mais que temos tantas outras coisas para atender e fazer, não podemos nos esquecer que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Não podemos ser distraídos ou nos permitir distrair com as outras coisas. Não podemos permitir que os nossos corações sejam levados com as coisas deste mundo, com os afazeres deste mundo, mas precisamos ter o coração alinhado e sempre nos lembrarmos que o nosso coração precisa estar aos pés de Jesus. Se nós olharmos para nossas vidas, se olharmos para nós e não encontrarmos tempo para Jesus, se olhamos para as nossas vidas e não encontramos tempo para Ele, não nos vemos aos pés dEle, não ouvimos de perto a sua voz, não sentimos Ele de perto, não temos sensibilidade, não estamos conectados, não temos intimidade com o Espírito, não estamos próximos de Deus, não estamos próximos, não estamos sendo íntimos de Deus, uma coisa está errada. Precisamos ligar as antenas, precisamos nos despertar, precisamos ser despertados, entender uma coisa: eu preciso estar aos pés de Jesus, porque pode ter todas as outras coisas, todos os afazeres, mas eu preciso, o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Nada substitui estar aos pés de Jesus. Nada é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Nada mais valioso do que estar aos pés de Jesus. Eu quero aplicar essa palavra no seu coração. O seu emprego não é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Os seus filhos não é mais importante do que estar aos pés de Jesus. A sua casa não é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Sequer ministério ou igreja é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: se alguma coisa estiver roubando de você, se alguma coisa está tirando de você, se alguma coisa está tirando de mim, se alguma coisa, alguma situação, ou alguma a fazer, algum compromisso, ou alguma demanda estiver tirando de mim, de você, o lugar precioso que é estar aos pés de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco e venha nos direcionar. Meu filho, minha filha, é hora de você fazer uma pausa, é hora de você fazer alguma coisa, é hora de você fazer uma escolha, é hora de você tomar uma atitude, é hora de você tomar uma posição e dizer sim para Deus e renunciar a essas coisas que te afastam de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: os discípulos de Jesus, eles renunciam todas as coisas por amor a Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que quiser seguir a Jesus deve tomar a sua cruz e segui-lo. E tomar a cruz significa renúncia. Tomar a cruz significa perder. Tomar a cruz significa deixar todas as coisas, ir na contramão do mundo, ir na contramão da carne, mas olhar para o autor e consumador da sua vida, porque aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. Nessa noite alguém pode dizer amém? Isso faz sentido para você? Se alguma coisa nessa noite está te afastando de Deus, está te tirando de Deus, está ocupando demais a sua cabeça ao ponto que você não consegue pensar nas coisas do alto, se está ocupando demais o seu coração a ponto de você não conseguir
é amar a Deus sobre todas as coisas, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E se o seu coração está preenchido demais, não há espaço para Deus. Se o meu coração está preenchido de coisas que são secundárias, que são desnecessárias, ou que não são tão importantes, você precisa fazer uma escolha nessa noite. Mais vale estar aos pés de Cristo do que abrir mão para receber outras coisas. Só que os crentes estão hoje, como se diz, não querem renunciar. Os crentes dos dias de hoje não querem abrir mão, não querem fazer sacrifícios. É pesado demais servir a Cristo, é pesado demais estar com Ele, é pesado demais orar 1 hora, é pesado demais ler a Bíblia por meia hora, é pesado demais ir para o secreto, fechar a porta. É pesado demais vir aos cultos e ouvir a palavra do Senhor, estar aos pés de Cristo, ouvir os seus ensinamentos é pesado demais. Ou talvez é atrativo demais para mim, é atrativo demais para você, as coisas que são externas, porque elas nos distraem. Talvez nunca houve na história do cristianismo uma geração que se distraia tanto como as nossas. Tudo é programado, tudo é produzido, tudo é pensado para que você dê o seu tempo, para que você dê o seu melhor, para que você entregue tudo aquilo que é seu. Eu me lembro de um pastor chamado Josué Gonçalves, e ele disse que nós temos perdido a nossa vida, o nosso tempo, aquilo que é mais precioso, com coisas banais, com coisas desnecessárias, com coisas secundárias. Nunca houve como essa geração, uma geração que se distraia, uma geração que não valoriza o tempo, uma geração que não valoriza estar com Deus, pensando nesse propósito. Quando eu ouço que aqueles irmãos oravam tantas horas, e eu falo assim, que vergonha. Quando eu ouço que aqueles irmãos jejuavam tantas horas, e eu digo, que vergonha de mim. Quando eu ouço que aqueles irmãos gastavam horas e horas lendo a palavra de Deus, e eu olho para a minha vida e eu falo, que vergonha de mim. Porque não achamos importante demais estar aos pés de Jesus, porque nós, discípulos, igreja de Jesus, não achamos importante estar aos pés dele, não achamos importante estar a sós com ele, não achamos importante crescer no discipulado, crescer com ele, estar com ele, amar a ele. E por que não achamos importante? Porque a agenda do mundo, porque os nossos demais afazeres, a nossa vida agitada, a nossa mente agitada, o nosso coração desequilibrado, o nosso coração destemperado, o nosso coração sem domínio próprio, a nossa vida desregrada e não é administrada corretamente pelo poder do Espírito Santo, não temos capacidade ou não fazemos, não agimos conforme a vontade de Deus. Marta se parece comigo e com você. Ou na verdade, pelo contrário,
eu e você se parece com Marta. Nós nos parecemos com Marta. Temos o privilégio de Jesus adentrar na nossa casa. Temos o privilégio de Jesus se hospedar na nossa casa. E se hospedar significa o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro, nos regenera, nos resgata, salva a nossa vida, nos liberta do pecado, transforma a nossa vida. Mas diz a palavra do Senhor que quando Ele fez uma aliança com Israel, e quando Ele liberta Israel do Egito, Ele dá uma mensagem para Moisés e fala para Faraó, para Faraó libertar o povo, para que o povo me adore. A palavra é clara de Deus para Moisés. Fala para Faraó libertar o povo, deixar o povo ir, porque eu quero que o povo me adore. Jesus lá na frente vai dizer: não é aqui que se adora, nem lá se adora. Mas chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E uma vez que recebemos o Espírito Santo, uma vez que fomos batizados com o Espírito Santo, uma vez que temos o privilégio de estar em comunhão com a igreja, uma vez que temos o privilégio de servir a Cristo, de amar a Cristo, uma coisa só é necessária para mim e para você. Uma coisa só é necessária para a nossa família. Uma coisa só é necessária para os seus filhos, para os meus filhos. Uma coisa só é necessária para a minha casa e para a sua casa. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Uma coisa é necessária, uma coisa somente é necessária para mim e para você. E Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés de Jesus. Uma coisa é importante para mim e para você. Uma coisa é importante para a minha vida e para a sua vida. Sempre será, é estar aos pés de Jesus, é adorá-lo em verdade e em espírito, é entregar-se a Ele totalmente, sem reservas, é renunciar a todas as coisas, é renunciar a nossa vida, é renunciar o nosso eu, é renunciar a nossa carne, é renunciar a minha paixão, a sua paixão, é renunciar o mundo, os prazeres e os deleites do mundo, para estar aos pés de Jesus. Alguém pensa e acredita dessa maneira nessa noite? Certa vez ofereceram para Jesus o diabo. O diabo levou Jesus num lugar e disse assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todas essas coisas. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. O diabo foi tentar Jesus no deserto. E diz a Bíblia que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o diabo se dirige a Jesus e disse: se você se prostrar e se você me adorar, eu te darei todos esses reinos, todas essas coisas, mas é necessário que você se proste, que você me adore, que você renuncia a todas essas coisas, que você renuncia o seu Deus, que você renuncia o seu Pai, que você renuncie este reino que você quer implementar, este reino, este evangelho, renuncie todas essas coisas, se proste e me adore. Mas Jesus, que sabia muito bem o que é intimidade com o Pai, o que é estar aos pés do Pai, porque Ele é o nosso Pai.
ele disse para Satanás: Satanás, somente a Deus, somente ao Pai, somente a Ele adorarei, somente a Ele servirei. Meus irmãos, percebe que isso aqui é tão importante? Porque as coisas, os afazeres, tantas outras coisas, como eu disse, que podem nos tirar deste lugar, que podem nos distrair, que podem nos ocupar demais, que pode preencher a nossa mente, que pode desalinhar o nosso coração, que pode contaminar as nossas motivações, que pode fazer com que nós nos perdemos dentro da casa do Pai. Tantas coisas, tantos dardos inflamados, tantas setas, tantos impedimentos, e até mesmo espirituais, como eu citei aqui. Até mesmo o adversário sabe muito bem que você deve estar aos pés de Cristo, que a sua vida deve estar centrada em Cristo, que a sua vida precisa ser fundamentada em Cristo, que você precisa crescer como uma rocha sobre Cristo, estar firmado na rocha que é Cristo. A sua família está em Cristo, os seus filhos estão em Cristo, o seu ministério está em Cristo, ou seja, todas as coisas devem estar fundamentadas em Cristo. Mas Satanás é sagaz, diz a Bíblia, e aí vem as propostas, aí vem os dardos inflamados, aí vem aquilo que Satanás sabe mais fazer, que é lançar setas para nos distrair, para nos afastar, para nos lançar longe da comunhão, para nos lançar longe da presença do Pai, para fazer com que nós troquemos aquilo que é importante e necessário, para nos ocupar demais com coisas desnecessárias. Pelo contrário, o trabalho de Satanás, a agenda de Satanás é nos afastar de Cristo, é nos ocupar tanto que nós não tenhamos tempo para Cristo. Foi essa a estratégia que o faraó usou contra o povo de Deus no Egito. Diz Faraó que via que o povo de Deus crescia, e cada vez mais estava crescendo e se multiplicando, e é um povo muito mais forte que o povo egípcio. E aí Satanás lança um dardo, lança uma estratégia na cabeça de Faraó, ocupa demais esse povo, coloca mais fardo sobre esse povo, aumenta a carga horária desse povo. Esse povo trabalha 8 horas por dia, fazem eles trabalharem 12 horas, 15 horas por dia. Coloca uma pessoa ali para escravizar, para atormentar, para machucar, para bater. Judia desse povo, ocupa demais esse povo, para que esse povo, quando chegar em casa, esteja tão cansado, esteja tão para baixo, e não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para sua família, não tenha tempo para adorar a Deus, não tenha tempo para nada mais do que é importante. Essa foi a estratégia de Satanás lá atrás. Lá atrás. E Satanás sabe muito bem disso. Quando ele quer separar alguém de Cristo, quando ele quer separar alguém, afastar alguém da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, ele trabalha dessa forma. Ele escraviza, ele ocupa demais, ele ocupa a mente, ele ocupa o coração, ele ocupa as nossas mãos, os nossos pés, ao ponto que nós falamos: eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Mas não estou falando um culto na semana, no mês, 2 cultos no mês. Mas eu estou cansado demais que eu não tenho tempo para ir na igreja. Uma vez no mês ou 2 vezes no mês, talvez é muito. Eu estou tão cansado que eu
não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar Deus. Eu estou tão ocupado demais que eu não tenho tempo para esse negócio de discipulado, estudo bíblico. Eu estou tão ocupado demais com outras coisas tão importantes que eu não me volto para Deus, eu não estou acessível a Deus, eu não estou quebrantado a Ele, eu não estou acessível ao seu plano, ao seu propósito, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E aí muita gente vai se perguntar: Deus se esqueceu de mim, as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não acontecem comigo dentro da minha casa, por que as coisas estão da maneira que estão? E eu quero te dizer uma coisa: você não está acessível à agenda de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida, mas você está lutando contra Ele, você está em direção oposta a Ele, você se recusa a andar nos caminhos que Ele tem para você. Você se recusa a entrar na rota de Deus, você se recusa a entrar no planejamento, no propósito de Deus, porque para o seu pensamento, para a sua vida, o seu plano é melhor, a sua maneira é melhor, o jeito de administrar a sua vida é melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que está por trás disso, é Satanás agindo e trabalhando na vida das pessoas, para que elas não sirvam, para que elas não adorem, para que elas não se entreguem, para que elas não vivam o propósito de Deus, para que elas se percam dentro da igreja, para que elas não se acham dentro da igreja, para que elas não tenham comunhão dentro da igreja, para que elas não adorem dentro da igreja. Marta se direciona para Jesus e diz: Jesus, você não está prestando atenção? Minha irmã está aí, desocupada. Minha irmã está aí, parece que está perdida. Não entendeu que é necessário limpar a casa, não entendeu que é necessário me ajudar para fazer comida, não entendeu que é mais importante servir o Senhor e os seus discípulos. E Jesus dá uma palavra para Marta: Marta, Marta. Jesus quer dar uma palavra para mim e para você nesta noite: Marta, Marta. Jesus está olhando para o meu e para o seu coração nessa noite: Marta, Marta. Você tem pedido resposta para Deus, hoje tem resposta para a sua vida, e Jesus está dizendo: Marta, Marta. Jesus está chamando a sua atenção hoje: Marta, Marta. E a palavra de Jesus para o coração de Marta é: eu tenho visto como você está, eu sondo e conheço como você está, eu sei o que você está passando. E resumindo aquilo que eu quero dizer, a palavra de Deus para a vida de Marta, a palavra de Jesus para a vida de Marta é uma só, é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de conversão, é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra de mudança para a vida dela, e assim também para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Jesus sabe muito bem como você entrou por essas portas, Jesus conhece muito bem como você está, Jesus conhece a sua vida por completo, Jesus conhece a minha vida por completo. Ele sabe as minhas necessidades, Ele sabe aquilo que eu estou sentindo, Ele sabe como está a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida profissional. Ele conhece a minha vida por completo, sabe o que está certo e também sabe o que está errado. Mas a palavra de Jesus para Marta foi o seguinte: eu tenho visto
Quer ler comigo? Está assim, já estou terminando. Verso de número 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha para me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é uma coisa só nessa noite. Uma coisa é necessária para mim e para você. Uma coisa só é necessária para mim e para você. E as coisas vão mudar na minha vida e na sua vida quando essa coisa necessária estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida. Você pode entender isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. A sua vida só vai mudar, as coisas só vai mudar na minha e na sua vida quando essa coisa que é necessária estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida. E você pode me perguntar: o que é essa coisa? Alguém pode me perguntar nessa noite: o que é essa coisa? O que é essa coisa, irmão? O que é essa coisa que você tem falado? O que é essa coisa que Jesus falou para Maria? Jesus, Ele é a boa parte. Jesus, Ele é a boa parte. Diga comigo: Jesus, Ele é a boa parte. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estarmos. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, as coisas estarão erradas. Se nosso coração estiver preenchido com tantas coisas, ao ponto que Jesus não esteja em primeiro lugar, as coisas estarão erradas. Se o nosso serviço para Deus, mas o próprio Deus ou o próprio Jesus estiver em segundo plano e o serviço a Ele estiver em primeiro plano, as coisas darão erradas. Jesus, Ele quer estar em primeiro lugar. Jesus precisa estar em primeiro lugar, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos que Ele esteja em primeiro lugar na minha vida espiritual, em primeiro lugar na minha vida profissional, em primeiro lugar na minha vida sentimental, em primeiro lugar em tudo na minha vida. Jesus disse para Marta: uma coisa lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Não será tirada. Não será tirada. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você que está mais gastando a sua vida a Cristo, você que está gastando a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, que você tem se dedicado ao Senhor, você tem gastado a sua vida, você tem gastado o seu tempo, você tem entregado o seu melhor, você tem entregado a sua oferta, você tem se doado, você tem amado a Deus, você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: todas as coisas podem passar, mas Jesus não será tirado de você, Jesus não será tirado da sua vida, Ele não pode ser tirado. Ele não pode ser tirado da sua vida, da minha vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.